Eu vou ler o 13 e 15, depois assim. Pode ser? Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Your words have been hard against me, says the Lord. But you say, how have we spoken against you? You have said, it is vain to serve God. What is the profit of our keeping his charge, or of walking as in mourning before the Lord of hosts? And now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test, and they escape. Será inútil servir a Deus? It is useless to serve God. Sorry. Is it useless to serve God? Vou perguntar de novo. I'm going to ask you anew. Será inútil servir a Deus? It is useless to serve God? A palavra de Deus nos fala que o povo de Deus se aproxima de Deus e diz: é inútil servir o Senhor. The word of God says that the people come before the Lord and says it is useless to serve the Lord. Vamos meditar sobre isso por um momento, Let's meditate upon that for a moment antes de falarmos sobre o futuro. before we speak about the future. A verdade The truth é que muitas pessoas adoram a Deus that many people, they worship God e eles se aproximam de Deus and they come before God por causa de suas necessidades. because of their necessities. Talvez isso aconteceu comigo e com você. Maybe it happened to me and you. A maneira como Deus usou na sua graça de virar os nossos rostos para Ele The way that God used in His grace to turn us to Him, foi uma necessidade do nosso coração, it was a necessity of our heart, talvez uma necessidade da nossa vida, maybe a necessity of our life, talvez uma dor na nossa alma, maybe a suffering in our soul, talvez uma dor no nosso corpo. maybe in our bodies. Não sabemos. We don't know O que trouxe você à presença de Deus? what brought you to the presence of God. Nós sabemos exatamente We know exactly que todas essas coisas foram o trabalho de Deus nas nossas vidas. that all these things was the work of God in our lives. Como disse C.S. Lewis, As it says S.C. Lewis, na alegria, in happiness, Deus sussurra, God murmurs, whispers. whispers, Na tristeza e no sofrimento, and in sadness and in suffering, a voz dele é alta como um grito. his voice is a shout. Mas, meus irmãos, But my brothers, à medida que isso tudo nos trouxe para Deus, as all these things brought us to God, e nos encontramos com Deus, and we have an encounter with God, já não estamos mais com Deus por causa das nossas necessidades. we are not any longer with God because of our necessities. À medida que você tem um encontro real com Deus, As we have this real encounter with God, o seu coração se volta para Deus. your heart turns to God. Parece que você veio por algo, It seems that you came for something, mas Deus te mostrou que havia algo mais importante ainda, but God shows you that there is something greater que still. é a própria pessoa de That Deus. there is even the person of God. E quando nós encontramos Deus, And when we encounter God, parece que as nossas necessidades ficam pequenas e medíocres it seems that our necessities become small diante da grandiosidade de quem Ele before the greatness of who God is, é, diante da maravilhosa pessoa que o nosso Deus é. before the marvelous person that God is. Mas esse é aquele que teve um encontro real com But Deus. this is the one that has a real encounter with God. Por outro
aqueles que se aproximam de Deus, On the other hand, there is those that come before God, ou da fé, or faith, ou da religião, or religion, baseado naquilo que seria útil para os seus propósitos. based on what would be needed for their part. Isso é uma falsa adoração. And that's a false worship. E Deus revela exatamente o que está no coração dessas pessoas. And God reveals exactly what is in the heart of these people. Quando a pessoa diz é inútil servir a Deus, When the person says it's useless to serve God, isso quer dizer que ela está servindo a Deus por alguma utilidade. that means that this person is serving God for something that he needs. Deus se torna somente um meio para alcançar algo. God is just a way to accomplish something. É como se Deus se tornasse uma ferramenta It's as if God would be a tool para os nossos propósitos. for our purposes. A palavra ferramenta, ela mexe com o coração dos homens. The word tool, it touches the hearts of men. A gente vai, por exemplo, num hardware, We go to a a hardware, gente vê uma ferramenta, we see a tool, a gente nunca vai usar, pelo menos no meu caso, and we're never going to use it, Mas a gente- especially in my case, mas a gente quer comprar, but we want to buy it. só para ter Just to have aquela utilidade. to have that tool. Sei que os irmãos vão usar mais do que eu. I know that you brothers are going to be using more than I do. Eu sou péssimo com ferramenta. Eu sou péssimo. I am very bad with tools. No entanto, meus irmãos, But still, a ideia de usar Deus como uma ferramenta the é a idea mesma. of using God as a tool is the same. Nós compramos uma ferramenta com uma finalidade: We buy a tool with a finality cortar uma madeira, that to saw some wood, pregar um prego, to nail a nail, parafusar uma cama. to screw a bed. Tudo isso tem uma finalidade. All of this has a finality. Mas quando Deus But when God é comparado com is ferramentas, compared to a tool, comparado com utilidade, compared to utility, é óbvio it is obvious que não é uma adoração verdadeira. that it's not a true worship. Quando as pessoas dizem na sua pergunta, When people say in their questions, é inútil, it is useless. isso quer dizer que elas querem ter uma utilidade. That means that they want to have some profit out of it. Na verdade, In truth, nós vemos durante todo o livro de we Malaquias see throughout the book of que Malachi o povo queria não adorar a Deus. that the people did not want to worship God. Eles queriam controlar Deus. They wanted to control God. Eles queriam que Deus fizesse o que eles queriam. They wanted that God would do whatever they wanted. E quando Deus disse não, And when God said no, eles falaram: é inútil servir a Deus they então. said it's useless to serve God then. Vocês entendem isso? Do you understand that? A base de quem fala é inútil servir a Deus The root of who says that is useless to serve God é porque eles querem usar a Deus para alguma is utilidade. because they want to use God for some utility. Eles servem a Deus They serve God com o propósito de usar a Deus. with a purpose to use God. O ser humano que não tem um encontro com Jesus, The human being that does not have an encounter with Christ, ainda que ele se torne religioso, even though he turns religious, a sua religiosidade his religiosity não é para se render a Deus, is not for him to surrender to God, mas é para de alguma forma but is to in some way controlar a Deus. control God. E até mesmo o que ele faz de bom And even what he does good é para conquistar de Deus o que ele quer. is to conquer from God what he needs. Um exemplo claro disso A clear example of é this quando o ser humano pensa que vai ganhar a salvação pelas obras. is when a human being thinks that he's going to be saved through works. Ele faz coisas boas, He does good things, não pelo ato de fazer coisas boas, not through the act of doing good mas things, porque ele quer recompensas. but because he wants rewards. Porque ele quer que Deus deva para ele alguma coisa. Because he wants God to owe him something. Eu tenho certeza que eu vou para o céu, I'm certain that I'm going to heaven porque eu sou muito bom, because I am very good. eu faço coisas boas, I do good things. eu mereço o céu. I am worthy of heaven. Deus
servir a Deus. It is useless to serve God. Quando nós pensamos When we think que podemos controlá-lo. that we can control Him. É inútil servir a Deus It is useless to serve God quando não há um relacionamento real com Deus. when there is not a real relationship with É God. inútil sim servir a Deus It is useless to serve God quando você o serve when you serve com Him segundas intenções. with second intentions. É inútil. It is useless. É verdade. It's true. Mas, meus queridos, But my dear ones, a palavra de Deus não para por aí. the word of God does not stop A here. palavra de Deus diz que Deus disse que essas palavras eram duras. The word of God says that these words were hard words. Mas não entendam, meus irmãos, But do not understand, my brothers, essas palavras dessa forma, that these words this way, como se Deus fosse fraco. as if God was weak. E Ele está falando, você me magoou. And he's saying, oh, you really bothered me, or you hurt me. Quando Deus faz essa pronunciação, When God pronunciates himself this way, essas palavras são duras. these words are hard. Ele quer dizer que essas palavras são inaceitáveis. That these words are unacceptable. Essas palavras são inaceitáveis e sobre elas vem a ira de Deus. Unacceptable, and upon them the wrath of God will come. Essa é a resposta do texto. That's the answer of the text. Por isso eu quero que pensemos nesse momento. And for that I would like us to think at this moment, O que será de nosso futuro what will be for us in the future? se pessoas se tornam religiosas If people turn to be religious para usar a Deus? just to use God. Essa palavra, meus irmãos, é inaceitável, como Deus diz. This word is unacceptable, as God says. E eu quero colocar ela no lugar correto. And I want to put this word in the correct place. Como Deus vai aceitar tais palavras? How God is going to accept such words? Quando Deus ouve isso, When God hears this, a resposta dele é: the answer is, eu sou o Criador de todas as coisas. I am the creator of all things. Eu sustento todo o universo. I sustain the whole universe. Você só respira porque eu digo sim. You only breathe because I say yes. Você habita no mundo que eu criei. You dwell in a world that I created. Você anda numa terra que eu sustento. You walk on earth that I sustain. Como você tem coragem How can you be so bold de dizer que é inútil me servir? to tell me that it's useless to serve you? Porque você não tem o que você quer? Because you don't have what you want? Como? How? Isso é inaceitável. That's unacceptable. Eu sei de todas as coisas. I know all things. Eu posso todas as I coisas. can all things. Eu tenho poder sobre tudo. I have the power over all things. Como você pode dizer é inútil me servir? How can you say it's useless to serve? Como um Deus todo-poderoso pode ser conivente com isso? How can a God that is all powerful live with that? Como não serei justo? How can I not be just? Como não trarei minha ira diante de tal acusação? I cannot show you my wrath before such profanity. Eu sou o Senhor de todas as coisas. I am the Lord of all things. E quando você se aproxima de mim, And when you come before me, é com um coração egocêntrico. it is with an egocentric heart. Você não me quer, You do not want mas me, você quer as minhas coisas. but you want my things. Eu não aceito isso. I don't accept that. Eu não aceito. I don't accept that. Deus não aceita. God does not accept that. E a Vé condenou essa procura por ele. God condemned Yahweh, condemned Essa procura por ele. that seeking for him. Jesus também fez a mesma coisa. Jesus did exactly the same. Depois de multiplicar os pães e os peixes, After he multiplied the bread and the fish, todo mundo queria declará-lo rei. everyone wanted to declare him king. Mas a palavra dele era muito dura.
But his word was hard. E Jesus disse: se você quer me seguir, você vai ter que morrer. And Jesus said, if you want to follow me, you're going to have to die. Você vai ter que perder a sua vida. You're going to have to lose your life. Se você quiser me seguir, If you want to follow você vai me, ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. you have to partake in my flesh and my blood. E os discípulos: quem pode ouvir tais coisas, Senhor? And the disciples, who can listen to such things? A verdade, meus irmãos, And the truth, my é brothers, que todas as vezes que o ser humano se aproxima de Deus, is every time that a human being comes before God, por causa do que Ele pode dar, because of what he can give you, Deus sabe que isso não é verdadeira adoração. God knows that this is not true worship. Ele pode até usar as nossas He necessidades, can even use our necessities. mas quando nos encontramos com Ele, But as we have an encounter with him, elas se tornam secundárias. it becomes secondary. Deus é primeiro. God is first. A pessoa dele vem primeiro. This person comes first. Ainda que eu morra, Even if I die, para que eu possa ganhar a minha vida. that I can have my life. Há essa negação do nosso ser, Through this renouncing of our being, que acontece somente that it happens only quando nós conhecemos a Deus. when we know God. Quando a pessoa diz que é inútil servir a Deus, When a person says that it's useless to serve eu God, quero que você continue olhando para o texto, I would like you to continue to look at the text, porque o texto nos dá características desse pensamento. because the text gives us characteristics of this thought. Como já disse, As I said, Deus revela o que está no coração deles. God reveals what is in their hearts. E se você olhar para essas características, And if you look at these characteristics, talvez você também encontre um desses sintomas no seu coração. maybe you will see that you have some of these symptoms in Talvez your heart. você possa dizer: não, eu não digo que é inútil servir ao Senhor. Maybe you can say, no, I never say that it's useless to serve the Lord. Mas vamos avaliar se esse pensamento não passa pelo seu coração. But let's look at if this thought does not go through your heart. A primeira coisa, The first thing eles dizem, desculpa, they say, o que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos? what do we gain when we obey your commands? O primeiro pensamento, meu querido, é: And the first thought, my dear one, is a obediência baseada no que eu vou receber em troca. the obedience based on of what I'm going to receive in return. Quantas pessoas How many people? são evangélicas, They are evangelics, são cristãs they're Christians, e continuam acreditando and they continue to believe que elas obedecem para receber em troca? that they obey in order to receive in return. Eu me lembro que eu estava ouvindo uma música evangélica linda, I remember that I was listening to this beautiful evangelic e a music, música estava falando sobre o poder de Deus. and the music was speaking about the power Estava of God. falando que aquela pessoa foi escolhida antes que ela se formasse no ventre da sua mãe. It was speaking about that person was chosen before it was in the womb of its A música mother. estava falando sobre a soberania de Deus. The music was talking about the sovereignty of God, Mas aí vem aquela frase: but then it came that phrase, eu sou abençoado I am blessed se eu obedecer. if I obey. Misericórdia. Mercy. Meus irmãos, My brothers, eu não sou abençoado se eu obedecer. I am not blessed if I obey. Eu obedeço porque eu sou abençoado. I obey because I am blessed. É o contrário. It's the contrary. Não há obediência sem a graça de Deus. There is no obedience without the grace of God. Não há obediência sem o poder de Deus sobre as nossas vidas. There is no obedience without the power of God upon our E lives. quando nós obedecemos, And when we obey, é por amor, it's through love, é por graça, it's through grace, não porque eu posso receber algo em troca. not because I want to have something in return. Esse mesmo texto vai contra a interpretação de muitos em relação a Malaquias capítulo 3, versículo 10. This same text is against the interpretation of many, this text from 13 to 15.
Malachi. Deus está falando, dá, e vocês vão ver a minha provisão. Sim. God says, give, and you're going to see my provision. Yes. Mas se você vem dessa forma, But if you see it this way, eu vou dar, I'm going to give para receber em troca, to receive in return, você já veio com o coração errado. then you already came with a wrong heart. Na verdade, In truth, só é possível dar it's only possible to give porque Deus já proveu, because God has already porque provided. está nas suas mãos. What is in your hands? Senão você não poderia dar. Otherwise, you could not give. Você entende? Do you understand? Só é possível obedecer It's only possible to obey quando Deus entrega a sua graça. when God gives you His grace. Mas quando nós pensamos But when we think em obedecer para receber, to obey, to receive, nós estamos dizendo no mais profundo do nosso we are coração saying in the depths of our heart que Deus tem uma utilidade that God is an e utility eu quero usar Ele. and I want to use Him. Eu obedeço, I obey, então Ele me dá o que eu quero. then He will give me what I want. Quando nós somos assim, When we are that quando way, pensamos assim, when we think that way, realmente really, é inútil servir a Deus. it is useless to serve God. A segunda coisa The second thing é que eles falam, is that they e say, ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. it says, it is vain to serve God. What is the profit of our keeping? Is this the Next phrase. his charge, or of walking as in mourning before the Lord of hosts? Você sabe o que era isso? Do you know what is that? Era um ritual de lamento que o povo fazia pelo seu pecado. It was a ritual of sorrow that the people would do for their As sins. pessoas iam se apresentar diante de Deus People would come before God com lamento as with lamentation pelos seus pecados. for their sins. Mas olha o que eles estão dizendo. But look what they're saying. É inútil fazer isso. It is useless to do that. E meus irmãos, And my brothers, de acordo com o que está escrito aqui, the accordance with what is written here, essas emoções these emotions, seriam até sinceras. they would be even sincere. Eles estão lamentando. They're in lament. Mas será que eles estão lamentando pelo pecado? But are they in lament for sin? Ou estão lamentando porque eles querem o que Deus não está dando? Or are they lamenting because God is not giving what they want? A gente já viu alguns versículos atrás We already saw some verses prior que eles choravam no altar do Senhor. that they were crying in the altar of the E Lord, nós já falamos aqui and we already spoke que here alguns tipos de choro Deus não aceita. that some kind of tears God does not accept. Isso não quer dizer que eles não estavam sendo sinceros. And it doesn't mean that they were not being sincere. O choro era sincero, The tears were sincere, mas o motivo era idólatra. but the motive was idolatry. Você entendeu isso? Did you understand that? O choro era sincero, The tears were sincere, mas o motivo era idólatra. but the motive was idolatrous. Quantas pessoas estão chorando no altar do Senhor How many people are crying or weeping in the altar of the Lord por motivos idólatras, for motives that are idolatrous, baseados no seu egocentrismo, based on their egocentric, baseados no fato de que eles querem based on what they want, somente usar Deus, somente usar Deus just to use God pelas suas posições, in their positions, pelos seus desejos, their desires, conquistas, conquerings, seja o que for. whatever it is. Portanto, Therefore, há uma falsa lamentação pelo pecado. there is a false lamentation for sin. Como é que é possível isso, pastor? How can it be possible, Pastor? Pecado traz consequências, não traz? Sin brings consequences, doesn't it? Pecado dói, Sin is painful, não é? isn't it? Sabia
posso lamentar pelas consequências do pecado Do you know that I could be lamenting for the consequences of sin e não lamentar pelo pecado em si? and not lamenting for the sin itself? Eu posso. Isso é tão ruim. Oh It's Deus, so bad, my God. dói. It hurts Porque o pecado gera morte. because sin generates death. Mas quando o pecado é visto como algo But when the sin is sin as que não é pessoal, that is not personal, é possível que a gente lamente pelo pecado da maneira errada. it's possible that we're lamenting for sin in the wrong way. O pecado é pessoal. The sin is personal. É uma ofensa pessoal contra It's Deus. a personal offense, É por isso que Deus fala, a palavra é dura. and that's because of this that God says that the word is hard. A ofensa foi contra Ele. The offense was against it. A ofensa do pecado é contra Deus em primeiro lugar. The offense of sin is against God in the first place. Você entende isso? Do you understand that? Nós pecamos uns contra os outros? We sin one against each other Sem dúvida nenhuma. without any. Mas em primeira instância But in the first instance, é contra Deus. is against God. Há uma falsa lamentação pelo pecado. There is a false lamentation for sin. Há um desejo pelo orgulho e a ostentação como modelo de felicidade. There is Um desejo pelo orgulho, a desire for pride e a ostentação como modelo de felicidade. and the ostentation as a model of happiness. O que eu quero dizer com isso? What do I want to say with this? E aí as pessoas vêm And people come e as pessoas pensam, and they think, é isso que eu quero para mim. that's what I want for me. As pessoas orgulhosas desse mundo, The prideful people of this world, elas podem aparecer muito bem, they can seem to be very well, mas como elas são, but as they are, já foi revelado por Jesus. it was already revealed through Jesus. São sepulcros caiados, They are painted tombs. bonitos por fora, They're very beautiful on the outside, mas por dentro, but inside a podridão, they're deteriorated. ossos podres. They're rotten bones. Também há um pensamento de que pecado não tem consequência. Also, there is this thought that sin does not have consequences. Eles falam na última frase, On the last phrase, eles fazem o que querem they do what they want e eles saem ilesos. and they come without judgment. Eles até desafiam a Deus. And they challenge God. Ah, se Deus existe, então isso não vai acontecer. Oh, if God exists, that's not going to happen. Ah, se Deus existe, então que Ele me pare agora. If God exists, then let him pay now. Satanás disse para Jesus, Satan told Jesus, você não é filho dele? aren't you his son? Pula daí, Jump from that, do topo do tabernáculo, from the top of the tabernacle, do templo, desculpa, from the temple, do pináculo. the pinnacle. Pula daí. Jump. Não tentará o Senhor teu Deus. You will not test your God. Há pessoas que pensam There is people that think que pecado não tem that consequências. sin does not have consequences. Há pessoas na igreja que pensam que pecado não tem There's consequências. people in the church that think that sin has not consequences. Que pregam uma graça barata.
that they preach a cheap grace. Mas a graça de Deus But the grace of God foi muito cara. was very expensive. Ela foi comprada pela morte de Jesus Cristo. It was bought through the death of Jesus A Christ. graça de Deus não é barata, The grace of God is not cheap, mas não deixa de ser graça. but it does not does not mean it's not grace. A graça de Deus foi paga por um alto preço. The grace of God was paid through a very high price. Portanto, meu irmão, Then, my brother, minha irmã, my sister, pecado tem consequências. sin has consequences. Pecado gera morte, Sin generates death, mas Deus gera graça. but God generates grace. Deus gera a sua infinita graça. He generates His infinite grace. Deus não vai ser adorado dessa forma. God is not going to be worshipped this way. A resposta de Deus para esse tipo de adoração, The answer of God to this type of worship, para todos aqueles que não se aproximam dele por quem ele é, for all those that do not come before Him for who He is, que não honram o seu nome, that they do not honor His name, mas querem o que ele tem, but they want what He has, para esses for those haverá julgamento. there will be judgment. Meus irmãos, julgamento. Judgment. Você vai perceber que nos versículos que vêm daqui para frente, You are going to understand that the verses that are going to be read from here on, Deus faz uma clara distinção God makes a clear distinction entre aqueles que honram o seu nome between the ones that honor His name e aqueles que não honram o seu nome. and the ones that do not honor His name. E essa clara distinção vem dessa forma: And this clear distinction comes this way. salvação para esses, Salvation for these perdição para esses. and perdition for these. Nós estamos num tempo We are in a time em que as pessoas dizem that the people say que não podemos falar de inferno, that we cannot speak about hell. mas não sou eu que estou dizendo But isso, it's not me that's saying this. é a palavra de Deus. It's the Word of God. Talvez você esteja pensando, isso não tem nada a ver comigo, Maybe you're thinking this has nothing to do with e me. eu pergunto para você, And I ask you, onde é que será o seu futuro? where will be your future? Pastor, o inferno não existe. Pastor, hell does not exist. Quer pagar para ver? Do you want to stop and take a look? As próprias estruturas The structures em que vivemos, in which we live, o nosso próprio senso de justiça nos diz o contrário. our proper sense of justice tell us the contrary. A palavra de Deus nos diz The Word of God tells que us Jesus Cristo vai voltar. that Jesus Christ is coming. E esse texto está dizendo And this text is que saying ele vai aparecer como o sol da justiça. He is going to be coming like the Son of A Justice. palavra de Deus diz que todo olho verá. The Word of God says that every eye will see. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará. The Word of God says that every knee will bow. A palavra de Deus diz que toda língua confessará. And all tongues will confess. Não há outro Senhor. There is no other Lord. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Christ is the E Lord. quando isso acontecer, meus And when irmãos, that happens, my a brother, palavra de Deus nos diz aqui nesse the texto Word of God says in the text que Ele vai abrir as suas asas de justiça. that He's going to spread His wings of E justice como raios que saem das suas and asas, the rays coming from His a wings. cura de Deus vai alcançar aqueles que honram o seu nome. The healing of the Lord is going to be upon A all cura those do that are. pecado, The healing for sin, a libertação desse corpo, the liberation of a the libertação body, dessas dores. the liberation of pain. O sol da justiça virá, meus The Son irmãos. of Justice will come. E quando Ele vir, And when He Ele comes, vai vir com grande poder e He glória. will be with great power and glory. Ele vai vir com salvação. He will come with salvation. Ele vai levar a sua igreja. He's going to take His church. Ele está dizendo no texto He's saying in the text que Ele ouve tudo que a gente diz. that He hears all that we say. Quando nós falamos uns com
speak one to another. A palavra de Deus nos diz nesse The texto word of God says in the que text Ele registra o que a gente that diz. He registers what we say. Ele registra o que a gente And He diz. registers what we say. Por quê? Why? Porque Ele está vendo que nós consolamos uns aos outros. Because He's seeing that we console one another. Enquanto o mundo pensa que é inútil servir a Deus, When the world thinks that it's useless to serve Deus God, está dizendo: God is saying, espera até o dia do julgamento. wait until the judgment day. Aí você vai decidir se é justo ou não me Then servir. you will decide if it's just or not to serve. Se é inútil ou não me If it servir. is useless or not to Se serve. você me conhece ou não. If you know me or not. Muitas pessoas religiosas Many religious people, vão chegar diante de Deus they're going to come before God. e eles vão ouvir do próprio And Jesus: from Jesus they're going to hear, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. go away from me, those who practice iniquity. Se há pessoas religiosas que vão passar por isso, If there are religious people that are going through that, imagina aqueles que nem religiosos são. imagine those that are not even Meus religious. irmãos, Oh, my o brothers, texto é claro. the text is clear. Eles vão ser pisados como a grama. They are going to be stepped on just like O grass. fogo do juízo vem. The fire of justice will come. E a maior expressão de amor que um pastor pode dar para a sua congregação e para esse mundo é dizer a verdade. And the greater aspect of consolation that a pastor can turn to his sheep is to speak this truth. Quando chegarmos diante do Senhor um dia, When we come before the Lord one day, você ouviu you heard no dia 18 on the 18th de day agosto de 2013, of August of você ouviu 2013, que o inferno existe. you heard that hell exists. Você ouviu que é a verdade de Deus. You heard that is the truth of God. Você ouviu. You heard. Por outro lado, In the other hand, a alegria daqueles que vão receber o sol da justiça, the joy of those that are going to be receiving the Son of que Justice, é Jesus Cristo. which is Christ. Quem mais que abre as suas asas e traz cura? Who can open his wings and bring healing? Quem mais que morreu de braços abertos para salvar o pecador? Who died with open arms to save the sinner? Só Jesus. Only Jesus. Só Jesus. Only Jesus. Só Jesus. Only Jesus. Não foi eu, Was not me. não foi você, Wasn't you. não foi João Batista, Wasn't John the não Baptist. foi Maria. Wasn't Mary. Todos esses santos, homens e mulheres de Deus. All of these saints, men and women of God, Mas não Deus. but not God. Foi Jesus Cristo It was Jesus Christ que morreu na cruz. that died on the cross. E aqueles que recebem Ele, And the ones that receive Him, quando Ele voltar, when He comes, vão pular que nem um bezerro solto. they're going to jump as a loose calf. Está escrito. It is written. Eu não sei se você sabe, já passou por isso. I don't know if you know or if you went through it, Mas lá na minha terra, but in my country, a gente amarra a vaca para tirar leite. A gente chama de peia. A gente amarra a vaca. we tie the cow so we can take the milk out of it. E aí a gente amarra o bezerro perto da vaca. And then we have to tie the calf also beside the cow. Porque se a vaca não vê o bezerro, às vezes o leite não sai. Because if the cow does not see the calf, then the leite does not come. Sabia disso? The milk does not come. Sabia disso? Did you know that? Ok. Verdade. It's true. Tá? Quando a gente solta o bezerro When we loosen the calf, para ele mamar, so he can suck the milk of the a hora mother. que você tira o laço do pescocinho dele, da perna dele, When you remove this rope from his o neck, bichinho sai pulando de alegria. the calf is jumping É verdade. for joy. Ele sai pulando de alegria. He comes jumping for E joy, ele vai direto fazer o que ele tem que fazer. and he goes direct to do what he has to do. Quando você solta um bezerrinho que está preso, When you
loosen this calf A that is, reação dele é pular. the reaction is to jump. E a palavra de Deus está dizendo And the word of God is saying que quando a gente vê Jesus, that when we see Jesus, a gente vai pular que nem um bezerrinho. we are going to be jumping as a little calf. Porque a gente está vendo o sol da justiça. Because we are seeing the Son of Justice. Todas as injustiças desse mundo All of the injustice of this world serão corrigidas. will be corrected. Todo pecado será cobrado. All sin will be given account. E ao mesmo tempo, And at the same time, todo pecado all sin que foi levado ao altar dele, that was taken to his altar na cruz do Calvário, in the cross of Calvary também será perdoado. will be forgiven. Porque já foi perdoado. Because it's already forgiven. Esse dia That day vai ser um dia de grande alegria. is going to be a day of great joy. Celebração eterna An eternal celebration para aqueles que têm Jesus. for those that have Jesus. Não como uma ferramenta, Not as a tool, mas como Salvador. but as Savior. Não como alguém que a gente usa, Not as someone that we use, mas como meu Senhor. but as my Lord. Ele é meu dono. He is my owner. Eu pertenço a Ele. I belong to Him. É assim. That's this way. Esse That one é o tipo de adoração que Deus aceita. is the type of worship that God accepts. Tudo que vemos aqui All that we see here são expressões do reino de Deus. are expressions of the kingdom O of filho God. se volta para o pai, The Son turns to the o Father, pai se volta para o filho. the Father to the Son. No final do texto, In the final of the text, isso tudo quer dizer all of this wants to say que Deus estabelece o seu reino na vida de Jesus, completamente. that God establishes His kingdom in the life of Jesus totally. Portanto, lembre-se da palavra de Deus. Remember the word of God. Lembre-se de Moisés, Deus diz. Remember of Moses, God said. Lembre-se das promessas de Deus. Remember the promises of God. E ele fala que vai enviar o He Elias, says that He's going to be sent Elijah, João Batista. John the Baptist. Tudo que ele disse aqui se cumpriu, meu irmão. All of what He said here was fulfilled. Por que o resto não vai se cumprir? Why isn't the rest going to be fulfilled? Jesus nasceu de uma virgem. Jesus came through a virgin. Jesus entrou montado num jumento em Jerusalém. He came mounting on a donkey. Ele morreu num dia de Páscoa. And He died on the Passover day. Ou na celebração da paixão, no dia do sacrifício, desculpa. He died on the day of the sacrifice. Ele morreu no dia do sacrifício, ele ressuscitou no dia da Páscoa. He died on the day that the sacrifice was done. And De acordo com as Escrituras. the accordance with all the scriptures. E ele disse, And He said, eu voltarei. I will come back. Se ele cumpriu todas essas coisas, If He fulfilled all these things, não cumprirá ele também as outras? will He not fulfill all the others? Sim, sim. E essa é a nossa esperança. If that is our Não, hope. desculpa, sim. Não, Oh, yes, yes. essa é a nossa esperança. That is our hope. Essa é a nossa esperança. That's our hope. Jesus voltará. Jesus will be back. E eu te pergunto, And I ask you, para você, for you, será por julgamento will it be for judgment ou será para salvação? or it will be for salvation? Vamos cantar a Ele a glória. Let's sing all the glory to Him. Depois estaremos orando.